Dia 11. Tornando-se amigo de Deus. Assim, como tivemos restaurada a nossa amizade com Deus pela morte de seu Filho, sendo ainda seus inimigos, certamente seremos libertos da punição eterna por meio da vida. Romanos capítulo 5, verso 10. Deus quer ser o seu melhor amigo. O seu relacionamento com Deus tem diversos aspectos. Deus é o autor, é o Criador, Senhor, Mestre, Juiz, Redentor, Pai, Salvador e muito mais. A mais espantosa verdade é esta: o Deus Todo-Poderoso anseia ser o seu amigo. No Éden, vemos o relacionamento ideal entre Deus e o ser humano. Adão e Eva desfrutavam uma amizade íntima com Ele. Não existiam rituais, cerimônias ou religião. Apenas um simples e terno relacionamento entre Deus e o casal que Ele havia criado. Livres de culpa e de medos, Adão e Eva deleitavam-se em Deus, e o Senhor tinha prazer neles. Fomos feitos para viver continuamente na presença de Deus. Mas após a queda, aquele relacionamento ideal foi perdido. Somente poucas pessoas no Antigo Testamento vivenciaram o privilégio de uma amizade com Deus. Moisés e Abraão foram chamados amigos de Deus. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Jó, Enoque e Noé eram amigos íntimos de Deus. Entretanto, medo de Deus, não amizade, era o mais comum no Antigo Testamento. Mas então Jesus veio e mudou a situação. Quando pagou nossos pecados na cruz, o véu do templo se rasgou. O véu simbolizava a nossa separação de Deus. Ele foi rasgado de cima a baixo, indicando que o acesso direto a Deus estava novamente disponível. Ao contrário dos sacerdotes do Antigo Testamento, que precisavam passar horas se preparando para encontrar com Deus, hoje podemos entrar na presença dele a qualquer instante. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 11, que podemos agora exultar um novo e maravilhoso relacionamento com Deus. Tudo por causa do que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós, tornando-nos amigos de Deus. Ter amizade com Deus só é possível por causa da graça dele e do sacrifício de Jesus. Tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. Jesus disse: já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. João capítulo 15, verso 15. A palavra utilizada para amigo nesse versículo não significa uma relação superficial, mas um relacionamento íntimo e de confiança. Que Deus me queira como amigo íntimo é difícil de entender. Mas a Bíblia diz em Êxodo, capítulo 34, versículo 14, Ele é Deus que zela com todas as forças pelo relacionamento que mantém com você. Deus deseja muito que o conheçamos profundamente. Na verdade, Ele planejou o universo e orquestrou a história, incluindo todos os detalhes de nossa vida, para que nos tornássemos seus amigos. A Bíblia diz que Ele fez as criaturas. Nenhuma criatura o fez. Começando do nada, Ele fez toda a raça humana e criou a terra habitável, com muito espaço e muito tempo, para uma vida em que pudéssemos buscar Deus e que, em vez de ficar tateando na escuridão, pudéssemos de fato encontrá-lo. Conhecer e amar a Deus são o nosso maior privilégio. E sermos conhecidos e amados é o maior prazer de Deus. Ele diz: se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender. Essas são as coisas que me agradam.
É difícil imaginar como é possível uma amizade íntima entre um Deus perfeito, invisível e onipotente e um ser humano limitado e pecador. É mais fácil compreender um relacionamento de mestre para servo, de criador para criatura ou até mesmo de pai para filho. Mas o que quer dizer o fato de Deus me querer como amigo? Olhando a vida dos amigos de Deus na Bíblia, aprendemos 6 segredos para ter amizade com Deus. Tornando-se amigo de Deus, por meio do diálogo constante. Você jamais cultivará um relacionamento íntimo com Deus, indo à igreja apenas uma vez por semana, ou mesmo observando um período de busca diária. A amizade com Deus é construída quando compartilhamos com Ele todas as nossas experiências. É lógico que é importante estabelecer um hábito de momento diário consagrado a Deus. Mas Ele quer mais que ser um compromisso na sua agenda. Ele quer ser incluído em todas as atividades, todas as conversas, todos os problemas e até mesmo em todos os pensamentos. Você pode manter uma conversa contínua e ilimitada com Ele ao longo do dia, conversando sobre o que quer que você esteja fazendo ou pensando em cada momento. Em Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, temos orem continuamente. Isso significa conversar com Deus, enquanto faço compras, dirijo, trabalho ou realizo qualquer outra tarefa. Um conceito equivocado bastante comum é o de passar tempo com Deus, significar estar sozinho com Ele. É claro que, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, você precisa sim de um tempo a sós com Deus. Mas isso se refere somente a uma parte do período que você passa acordado. Tudo o que você faz pode ser passar tempo com Deus. Isso se Ele for convidado para participar e você estiver consciente de sua presença. Um livro clássico sobre como desenvolver uma constante conversa com Deus chama-se A Prática da Presença de Deus. Ele foi escrito no século XVII por Irmão Lourenço, um humilde cozinheiro. Irmão Lourenço era capaz de tornar as mais banais e insignificantes tarefas, como preparar refeições, lavar pratos, em atos de louvor e comunhão com Deus. A chave para uma amizade com Deus, dizia ele, não é mudar o que você faz, mas sim mudar a sua atitude em relação ao que faz. Ou seja, o que você normalmente faz por você mesmo, começa a fazer agora por Deus. Como comer, tomar banho, trabalhar, relaxar e até mesmo jogar o lixo fora. Nos dias de hoje, é frequente sentirmos a necessidade de escapar da rotina para adorar a Deus. Mas isso se deve ao fato de que não aprendemos a praticar a sua presença o tempo todo. Irmão Lourenço achava fácil adorar a Deus nas tarefas mais comuns da vida. Ele nunca precisou participar de retiros especiais. Esse procedimento é o ideal para Deus. No Éden, a adoração não era um evento no qual se comparecia, mas uma atitude permanente. Adão e Eva estavam em constante comunhão com Deus. Como o Senhor está com você durante o tempo todo, nenhum outro lugar é mais próximo dele que o lugar onde você está neste exato momento. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, verso 6, Ele comanda todas as coisas, está em todos os lugares e em todas as coisas. Irmão Lourenço também cultivava o hábito de fazer continuamente orações curtas e informais ao longo do dia, em vez de tentar realizar longos períodos de orações complexas. Para manter o foco e neutralizar as divagações, ele dizia: não te aconselho a usar uma grande variedade de palavras na oração, pois longos discursos frequentemente são motivos para distrações. Numa época em que a concentração é difícil, a sugestão é manter a simplicidade. A Bíblia diz: orem o tempo todo. Como isso é possível? Uma forma é utilizar orações sussurradas ao longo do dia.
Escolha uma frase curta que possa ser repetida a Jesus num sussurro, como: Tu estás comigo, recebo a tua graça, dependo de ti, quero te conhecer, eu pertenço a ti, Jesus. Ajuda-me, Senhor, a confiar em ti. Você também pode usar frases bíblicas curtas, como: Para mim o viver é Cristo. Sei que nunca me abandonarás. Tu és o meu Deus. Faça essas orações com a maior frequência possível, de modo que fiquem profundamente arraigadas em seu coração. Apenas se assegure que a sua motivação é honrar a Deus e não controlá-lo. Praticar a presença de Deus é uma habilidade, um hábito que você pode desenvolver. Assim como músicos que praticam escalas diariamente, a fim de executar belas músicas com facilidade, você deve se disciplinar a pensar em Deus em diversos momentos do dia. Você precisa treinar a sua mente para se lembrar de Deus. A princípio, será necessário criar lembretes que restabeleçam regularmente a consciência de que Deus está com você naquele momento. Comece colocando lembretes visuais por perto. Você pode escrever pequenos bilhetes dizendo: Deus é comigo e por mim nesse exato momento. Se você tem um relógio ou um telefone celular com alarme, você pode fazer da mesma forma. Em alguns momentos, você sentirá a presença de Deus. Em outros momentos, não sentirá. Se você está buscando uma experiência da presença de Deus por meio de tudo isso, então você não compreendeu ainda o que eu estou falando. Não louvamos a Deus para nos sentirmos bem, mas para agir bem. Seu objetivo não é uma sensação, mas a consciência constante da realidade da presença constante de Deus na sua vida. Esse é o estilo de vida da adoração. A segunda forma de estabelecer uma amizade com Deus é pensar em sua palavra durante todo o dia. Isso é o que chamamos de meditação. E a Bíblia nos exorta repetidamente a meditar sobre quem Deus é, o que Ele fez e o que Ele disse. É impossível ser amigo de Deus sem saber o que Ele disse. Você não pode amar a Deus, a não ser que o conheça. E não pode conhecê-lo sem conhecer a sua palavra. A Bíblia, em 1 Samuel capítulo 3, verso 2 ao 21, diz que Deus se revelou a Samuel por meio da sua palavra. E até hoje, Deus utiliza esse método. Embora você não possa passar o dia inteiro estudando a Bíblia, é possível pensar nela ao longo do dia, recordando os versículos que leu, memorizando eles ou refletindo sobre eles. A meditação é frequentemente mal interpretada, como se fosse um ritual complicado e misterioso. Mas meditar é simplesmente concentrar os pensamentos. Essa é uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa e pode ser colocada em prática em qualquer situação. Quando você pensa repetidamente em um determinado problema, isto é preocupação. Agora, quando você pensa repetidamente na palavra de Deus, isso é meditação. Se você sabe se preocupar, então você já sabe meditar. Basta que desvie a atenção dos seus problemas para os versículos bíblicos. Quanto mais você meditar na palavra de Deus, menores serão as suas preocupações. Deus considerava Jó e Davi amigos íntimos pelo fato de eles valorizarem a sua palavra acima de qualquer coisa e meditarem nela o dia todo. Jó reconheceu: dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Davi disse: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Disse ainda que as obras de Deus estão constantemente em meus pensamentos. Não consigo parar de pensar nelas. Salmos capítulo 77, verso 12. Amigos, dividem segredos e Deus irá compartilhar os segredos dele com você. Se você desenvolver o hábito de meditar em sua palavra, do início ao fim do dia. Deus contou os seus segredos a Abraão.
Fez o mesmo com Daniel, com Paulo, com os discípulos e com outros amigos. Quando você ler a Bíblia ou ouvir um sermão, não cometa o erro de simplesmente guardá-la e continuar com a sua vida. Desenvolva o hábito de revisar a verdade de Deus em sua mente, pensando nela continuamente. Quanto mais tempo você passar e repassar o que Deus disse, maior será a sua compreensão dos segredos dessa vida, o que muitas pessoas deixam escapar. A Bíblia diz: o Senhor é amigo chegado de quem o respeita e lhe obedece. A essas pessoas, Ele revela os seus segredos e os seus planos. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até amanhã.